Fala galera, chegando por aqui o teu amigo de todos os dias para essa manhãzinha de domingo. Bom domingo para cada um de vocês, bom dia para cada um de vocês. Eu quero pedir a Deus que abençoe cada um de nós, cada um de vocês. E eu queria pedir junto com vocês, cada um de nós, juntos, pedir a Deus que possa abençoar cada ser humano em cima desse chão, principalmente aqueles que Deus possa abençoar, cuidar e olhar, principalmente por aqueles que precisam mais do que os outros. E agora sim, a gente veio aqui para falar da XLM e hoje você não pode perder esse vídeo. Hoje eu vou passar para vocês aqui por que você não pode sair do mundo cripto, por que você não pode vender os seus ativos, as suas criptomoedas, seja ela qual for, Bitcoin, XLM, ETH, Solana, não importa qual ativo você tem na sua carteira, você não pode sair do mundo das criptomoedas. E a gente vai falar aqui da XLM, mas para isso a gente vai falar aqui também da Bitcoin. A gente começa por aqui, ó, o Bitcoin em queda. Será que é o melhor momento para investir e lucrar na alta? A gente vai ver isso daqui a pouquinho e a gente vai passar aqui por uma questão muito importante que, mais uma vez eu lembro, você não pode deixar de assistir. Mas antes a gente vem para cá, a gente passa por aqui para a gente ver os gráficos. Eu estou aqui, ó, desde o começo da semana falando para vocês que nós estamos já com alguns ativos batendo aqui, ó, o ponto lá embaixo, a patada que eu chamo de patada de elefante, e buscando já aqui a reversão, e realmente aconteceu. Nós batemos aqui com a XLM em 0,2521 e fomos buscar lá em cima, deixa eu encontrar aqui para a gente falar direitinho, fomos buscar aqui, ó, 0,3314, agora nós estamos aqui em um processo normal que é uma reversão, então está tudo no mais perfeito correto. Mas isso aqui tudo hoje não é tão importante assim pra gente, mais importante que os gráficos hoje é esse trem aqui, ó, que eu quero mostrar para você e quero falar mais uma vez, vou mostrar para vocês por que você não pode abandonar o mundo das criptomoedas e eu duvido que no final, se você está pensando em sair, que no final você não vai decidir que você não vai sair mais. Vamos começar por aqui então. Primeiro a gente passa por aqui, ó, vendo o ponto de notícia. O Bitcoin está em queda e, como sempre, investidores se questionam se este é o momento certo para comprar e se preparar para a próxima alta. Em apenas um mês, o ativo digital mais valioso da história caiu de 100 mil dólares para 80 mil dólares. É pauleira, deixa realmente quem está entrando agora no mercado com muito medo. É natural, viu? Só para você saber, esse medo é natural. É natural mesmo. Essa queda pode assustar em uma análise de momento. No entanto, ao olhar para o passado, vemos que as quedas acentuadas fazem parte da trajetória do Bitcoin. E é aqui, ó, que a gente vai ler agora e depois a gente vai voltar, ok? É aqui que você vai descobrir por que você não pode sair jamais do mundo das criptomoedas, ok? Daqui a pouquinho a gente continua por aqui, ó. Em 2011 o Bitcoin teve sua primeira grande queda, quando despencou mais de 90%, caindo de 22 para cerca de 2 dólares. Entre junho e novembro, ou seja, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. Em 6 meses ele despencou 90%. É muito natural que só uma pessoa muito resiliente, muito confiante continuaria, né? É muito normal também as pessoas abandonarem o mundo cripto. Então a gente vai fazer uso aqui de alguns personagens e você vai ver aqui que nós temos pessoas de toda forma aqui para dar o nosso exemplo. Continuando aqui, ó, em 2013, após atingir a máxima histórica de 182, em abril voltou para 60 dólares, viu? Que ele saiu de 22, veio para 2, depois ele passou diretão e foi para 182, depois ele de repente voltou para 60 dólares em 2 semanas, muito rápido, né? Ele caiu de 182, ele veio aqui, ó, ele desceu 2 terços. 2 terços foi muita coisa, né? Em apenas 2 semanas. No entanto, chegou em dezembro do mesmo ano, ele já estava a 900 dólares antes de entrar em uma queda que durou quase um ano. Agora já demorou bastante, né? Quase um ano, quando o preço parou em 200 dólares. Isso é para você entender aqui duas coisas. Um pouco do histórico do Bitcoin, das criptomoedas, e por que você não pode de jeito maneira abandonar o mundo das criptomoedas. E entre 2018 a mesma coisa, o preço do Bitcoin atingiu a máxima de 17 mil dólares no começo daquele ano, fechando em dezembro a 3 mil dólares. Viu como o sistema é volátil? Ele veio de 17 para 3, ele caiu 14 mil dólares. O mesmo movimento em 2021, quando seu preço até então era de 64 mil dólares em novembro, antes de começar a cair até 16 mil dólares. Como que dá para criticar a pessoa que abandona o sistema de criptomoedas? Não dá. Não é nem justo eu criticar você, meu amigo e minha amiga. Agora eu devo aconselhar você e mostrar para você aquilo que eu conheço, para você entender
que você não pode abandonar esse sistema de jeito e maneira. A gente continua mais um bocadinho aqui e a gente volta para cá porque o segredo está aqui, ó. O que esses exemplos históricos nos mostram é que apesar das inúmeras quedas abruptas que o preço do Bitcoin sofreu ao longo dos seus mais de 15 anos de história, o preço sempre voltou a subir. Inclusive, todas essas vezes que o Bitcoin voltou a subir, o preço do Bitcoin atingiu novas máximas históricas. Ou seja, você já sabe agora que assim que ele voltar, ele vai passar dos 109 mil dólares, ok? Agora a gente volta para cá, para a gente ver aqui o nosso exemplo importantíssimo para você, para o teu futuro, para a tua vida. Por aqui a gente começa então, ó, repetindo e começando nossa novela. Em 2011 o Bitcoin teve a sua primeira grande queda quando despencou mais de 90%, caindo de 22 para cerca de 2 dólares, e a gente vai ligar aqui, ó, uma calculadora. A gente vai deixar aqui no nosso cantinho essa calculadora para a gente fazer uma conta aqui. São contas muito simples, muito fáceis de fazer, mas é bom que eu acompanhe porque muita gente já vai entender de cara e muita gente às vezes demora um bocadinho mais. Então a gente vai fazer juntos aqui, ok? Então vamos começar por aqui, ó. A gente vai fazer dessa forma aqui. Vou adicionar aqui alguns personagens para você entender direito. Vamos chamar aqui o primeiro personagem de Sebastião. Pronto, Sebastião. O Sebastião comprou aqui 10 mil dólares, presta bem atenção, eu vou usar o mesmo exemplo para cada personagem, para você entender aqui de forma muito simples e muito fácil, ok? O Sebastião comprou aqui, quando estava a 2 dólares o BTC, ele comprou aqui 10 mil reais, está dividido por todo, não vou fazer a conta aqui, vai dar 5 mil bitcoins. Ele comprou 5 mil bitcoins a 2 dólares cada um, ou seja, ele comprou 10 mil reais, e o Bitcoin bateu aqui 22, mas o Sebastião era ganancioso. Ele tinha uma falha que quase todos nós temos no começo. Ele era ganancioso e quando chegou aqui em 22, ele começou naquela de vai subir, vai subir, vai subir, e não subiu e foi descendo enquanto ele pensava que ia subir e voltou aqui. Mas acontece que o Sebastião era ganancioso, mas também era teimoso. E ele disse, eu não vou vender meus bitcoins porque eu acredito nas criptomoedas. Eu acredito no Bitcoin. Ele não vendeu e quando chegou aqui em 2 dólares, ele voltou a subir de novo e passou dos 22. E sabe para onde ele foi? Ele foi para cá, para 182 dólares. E se você for fazer aqui a conta, ó, a gente vai ligar aqui a nossa calculadora, ele foi para 182 dólares. Então a gente vai pegar aqui, ó, 182 dólares divididos aqui, a gente vai dividir aqui por 2, que é o valor que a gente estava aqui, né? Igual a 91 menos 1, 1 não vale porque ele já estava aqui investido. Então a gente tira 1 daqui e a gente vê aqui o Sebastião, depois de ser muito teimoso e insistente e ter perdido aqui uma vez uma tantada, ele conseguiu ir a 182 e ele conseguiu dobrar os seus 10 mil dólares ou reais que seja em 90 vezes. Agora a gente muda aqui, apaga esse trem aqui e muda o personagem enquanto o Sebastião vinha descendo aqui. Vamos pegar aqui um outro personagem, então vamos chamar aqui de José. O José já é um pouquinho mais atento, ele já conhecia a história da pizza do Bitcoin, isso, então ele já sabia que o trem era bom, ele já sabia onde ia parar, ele já confiou. O que ele fez? Ele simplesmente também, vamos fazer aqui igual, ele comprou aqui 10 mil reais. Quando chegou nos 22, ele já era mais sabidinho, não no sentido de ser mais inteligente que o Sebastião, mas no sentido de já estar ligado na situação, de ter conhecido a história da pizza, de conhecer um pouquinho mais o mundo das criptomoedas. Quando chegou aqui em 22, ele vendeu, teve a paciência de esperar aqui, ó, 6 meses voltar a 2, e no 2, assim como o Sebastião chegou, ele também chegou e ele comprou de novo. Ou seja, o valor que o Sebastião não ganhou aqui, o José ganhou aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma outra continha. Vamos fazer aqui, ó, é fácil também, mas a gente vai fazer aqui para você entender aí de forma visível. Fica mais fácil, né? Então, a gente vai pegar aqui 22 e vai dividir por 2. E a gente vai ver aqui que deu 11. 11 a gente tira 1 também, porque você tinha aqui investido. Então, 11 menos 1 ficou 10, é claro, né? Ou seja, o Sebastião perdeu de ganhar esses 10 aqui a primeira vez, mas o José não perdeu. O José ganhou aqui então, ó, 10 vezes mais os 10 mil dólares que ele tinha investido, e ele ganhou também os 90 que o Sebastião ganhou passando daqui para cá. Ele ganhou mais porque ele veio aqui ele vendeu e aqui ele comprou de novo, ele ganhou então 10 aqui e mais de novo os 90, ou seja, o José então ganhou 100 vezes mais. E a gente precisa agora de mais um personagem inteligente. Vai chegar em um personagem aqui que não sabia muito do mundo cripto, que era pessimista. Sabe aquele pessimista? Aquele que eu digo para você não ser de forma nenhuma. A gente vai chegar nele daqui a pouquinho, mas agora a gente vai
precisar de mais um personagem aqui e a gente vai colocar aqui então uma mulher para ser aqui o personagem da história. Vamos dar um nome a essa pessoa aqui, vamos chamar de Juliana. A Juliana que estava aqui observando, a Juliana já vinha de olho no Bitcoin há um bom tempo. Enquanto José ganhou aqui, voltou aqui, comprou de novo, ganhou aqui e ganhou até lá em cima, a Juliana continuava estudando, continuava analisando o mundo das criptomoedas. Mas é claro que no começo todo mundo tem medo. O que ela fez? Ela ficou de olho. Enquanto o Sebastião foi aqui e voltou aqui, a Juliana continuou de olho e continuou estudando. Por isso que você tem que ficar por dentro de todas as notícias e estudar muito. A Juliana, quando bateu 2 aqui, sempre nos 2, para a gente fazer um exemplo muito claro. A Juliana comprou aqui, ó, 10 mil dólares também e ela veio ganhando aqui, ó. Ela foi aqui até os 182 dólares. Essa conta eu não preciso fazer para você, porque você já percebeu que a história da Juliana é muito parecida com a história do Sebastião, com a diferença de que o Sebastião, ele foi até lá na frente, ele comprou 6 meses antes e voltou aqui, ele era teimoso, ele continuou dentro do mundo cripto e ele conseguiu lucrar 90 vezes. A Juliana, ela não fez essa primeira compra, ela comprou aqui, ó, depois que voltou. Ela ficou enquanto o Sebastião estava aprendendo aqui que não se deve ser ganancioso jamais e que deve ter realmente paciência sempre. A Juliana, com toda a paciência que tinha, esperou, estudou, aprendeu e aqui nos 2 ela comprou. Ela fez aqui, ó, o mesmo lucro do Sebastião, só foi uma história um tantinho diferente. Ela não perdeu aqui como ele, mas no final ela também ganhou aqui 90 vezes mais, ok? Agora a gente precisa de um personagem aqui que deu com os burros d'água, que foi pauleira, que levou um cacete danado, do cacete, que você não deve tomar e eu não quero ofender ninguém. Então, eu vou chamar esse personagem aqui de Sidney. Eu mesmo, Sidney. Para não ofender ninguém, vou ofender a mim mesmo. O Sidney foi e comprou aqui também nos 2 dólares. E lá nos 22 o Sidney, não aconteceu comigo, só para você saber, eu estou usando aqui para não usar aqui o cara que perdeu na história, para não usar esse cara aqui, para não ofender ninguém, para não magoar ninguém, então eu estou colocando o meu nome aqui, Sidney, ok? Então o Sidney veio aqui, o Sidney era muito ganancioso e o Sidney chegou aqui e ele ficou pensando, vai subir, vai passar de 22, vai ser pauleira, vou ganhar muito dinheiro. E ele fez como o Sebastião, e ele foi aqui, vai subir, vai subir, vai subir, foi descendo. E vai subir, foi descendo, vai subir, foi descendo. Quando chegou aqui embaixo, o Sidney ficou muito irritado, começou a falar muito palavrão, xingou muito, não é o meu caso, porque nem palavrão eu falo. Eu estou falando do personagem Sidney e não desse aqui que fala com vocês, ok? O Sidney começou a xingar muito e falou assim, eu quero que vai para a ponte que o pai caiu, eu nunca mais quero saber dessa porcaria de Bitcoin. E tirou aqui, ó, perdendo quase seus 10 mil reais. Tirou o restinho que tinha e falou, eu nunca mais olho nessa porcaria de Bitcoin e desistiu. Vou falar para você, meu amigo, minha amiga, por que você não pode sair do mundo das criptomoedas. Porque quando o Sidney, personagem da nossa história, quando o Sidney acordou, ele nunca mais viu Bitcoin, ele estava revoltado. Só que um dia lá por acaso, por um motivo ou outro, com certeza ele acabou vendo e viu que estava a 182 dólares e ele foi fazer as contas e ele descobriu que ele perdeu de dobrar o dinheiro dele em 90 vezes, ok? Bom, a gente continua por aqui, eu quero dizer para você o seguinte, ó, você pode, meu amigo e minha amiga, você pode, seguidor do canal, você mais milionário, você pode, eu quero dizer isso com muita alegria, você pode ser aqui o Sebastião, porque o Sebastião, ele era aqui ganancioso, mas ele também era persistente, ele não desistiu e ele conseguiu dobrar o dinheiro dele, o valor investido, em 90 vezes. Você pode ser uma Juliana, com certeza. A Juliana estudou bastante, analisou bastante. Enquanto o Sebastião aprendeu apanhando, que é um jeito de se aprender, com certeza, apanhando. A Juliana aprendeu estudando, analisando, observando. Aquilo que eu digo para você sempre. Observa sempre que eu falo para vocês. Observa sempre o canal Você Mais Milionário. A Juliana aprendeu aqui estudando e também dobrou o seu valor em 90 dólares. Você pode ser o José, principalmente o José, né? O José, ele veio aqui na frente, ele aprendeu a fazer trade, ele vendeu aqui, comprou aqui e ele ganhou 10 vezes mais que a Juliana e que o Sebastião, que já estão muito felizes, é claro, né? Muito bem, sabe quem que você não pode ser? Não sou eu, só para vocês saberem, é só o nome do personagem, mas você não pode jamais ser o Sidney. Porque o Sidney, além dele não ter ganhado nada aqui, ele ainda perdeu dinheiro porque ele vendeu aqui embaixo, ele deixou de acreditar nas criptomoedas,
E não querendo diminuir os carecas, muito provavelmente o Sidney ficou careca. E quando ele viu, de repente, um dia lá mais tarde, dentro de 2 anos, que tinha ido de 2 dólares para 182, ele muito provavelmente deve ter arrancado todos os cabelos da cabeça e continuou xingando. Tomara que ele tenha voltado para o mundo das criptomoedas e agora ele esteja bem. Isso são só personagens, né? Agora a gente vai fazer uma conta aqui para você entender isso aqui. Eu quero que você entenda quanto que o José ganhou aqui no mundo das criptomoedas, para você entender que você não pode vender os seus ativos, mas de jeito maneira. Eu falei para vocês que o vídeo ia demorar um cadinho, né? Demorou um cadinho, mas é um vídeo muito importante. A gente está agora finalizando ou quase querendo finalizar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui, ó, os 10 mil dólares do José e a gente vai fazer aqui, ó, vezes 100. É uma conta muito facinha, mas é bom que a gente acompanhe vocês, para vocês verem aqui, ó. O José tinha 10 mil dólares e ele simplesmente passou de ter 10 mil dólares e em 2 anos ele se tornou um cara milionário com 1 milhão de dólares. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lembrar aqui que o José já sabia a história da pizza, que o José já conhecia a história do Bitcoin, que o José era um cara muito atento, que ele observava muitos acontecimentos e que ele já sabia fazer até trader, você veja. Vamos supor aqui então que com todo esse estudo, essa análise, essa observação que fazia parte do ser humano José, ele não investiu apenas 10, porque ele acreditava muito. Ele tinha 100 mil reais, ele investiu 100 mil reais. E 100 mil reais vezes 100 dá simplesmente 10 milhões de reais. Ou seja, o José que tinha 100 mil reais passou a ser, dentro de 2 anos, entre 2011 e 2013, ele passou a ser não um milionário, passou a ser um multimilionário. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você: se você quer vender as suas bitcoins, venda. Se você quer vender suas solanas, venda. Se você quer vender a sua XRP, a sua XLM, se você quer vender todos os ativos que você tem na carteira, venda. Agora você vai ser o Sidney da história, ok? Vamos dizer o molenga da história, vamos dizer que o mais fraco da história foi o Sidney, né? Então não seja o Sidney da nossa história. Seja uma Juliana, seja um Sebastião, seja um José aqui dentro da nossa história, ok? Compre Bitcoin e não venda Bitcoin, não se assuste. Se você quiser vender as suas XLM, venda. Só que você vai estar cometendo um erro muito grave, você vai estar jogando sua vida fora. O José, que investiu aqui 100 mil reais porque já acreditava, ele passou a ser de um cara que tinha 100 mil reais, ele passou a ter 10 milhões de reais, ou seja, ele passou a ser uma daquelas baleias, ele passou a ser um multimilionário. Você pode ser também, qualquer um de nós pode, desde que a gente aprenda o seguinte: detalhe importante para você, tenha sempre paciência, não venda nada do que você tem para investir em criptomoedas, porque é devagar e você pode precisar daquilo de volta. Não use nada do seu dia a dia, porque você vai ficar de cabeça quente querendo retirar o seu dinheiro e aí que você perde. Agora economize o máximo e você vai ver histórias como a de Juliana, histórias como a do Sebastião, histórias como a de José acontecendo com você. Agora venda o que você tem e você vai simplesmente viver a história do Sidney da nossa história. Combinados? Então, quero voltar aqui para terminar nosso vídeo. Eu acho que dei uma lição de não venda para você, muito bacana hoje, né? Nós estamos aqui em correção com a XLM, eu quero terminar por aqui porque o nosso vídeo já virou uma live, né? Demorou aqui, ó, muito tempo. Eu quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês nesse domingo. Quero que cada um de vocês seja muito feliz, que você aprenda cada vez mais a trabalhar com criptomoedas. Quero pedir a você que assista o vídeo de novo e que você saiba exatamente qual dos personagens você quer ser na nossa história, ok? Não venda suas criptomoedas, demora, cai, mas volta a subir de novo. Essa é a história do Bitcoin, essa é a história das criptomoedas. Elas descem e você vai ficar de cabeça quente se você não tiver experiência. Se você tiver, você nem vai. Elas descem, mas elas voltam a subir de novo e cada vez que elas voltam, elas batem o topo histórico. Não acredita? Dá um tempinho para você ver se a BTC não vai bater acima de 109 mil dólares, 500 e alguma coisa, não me lembro exatamente quanto agora. E você vai ver se a XLM não vai bater o topo histórico, se a Solana não vai bater o topo histórico novo dela de agora. Todas, XRP, todas elas vão subir. Só temos que ter paciência. Combinados então? Agora eu vou terminar realmente porque o vídeo se tornou
uma live. Fica todo mundo com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por ter aguentado aqui essa nossa novela, por ter assistido o vídeo até o finalzinho. Muito obrigado mesmo e agradeço de coração a cada um de vocês por fazer parte do canal Você Mais Um Milionário, minha amiga. Agradeço você por fazer parte do canal, no seu caso, Você Mais Uma Milionária.